Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, 10 e o versículo de número 11. Amém? Diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, o que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, de um tempo para cá, o Espírito Santo tem impulsionado meu coração a estudar esse livro dentro do qual nós acabamos de ler. A bem da verdade, nós vamos perceber que é um dos livros mais complexos de interpretar-se e, por consequência, é um dos livros mais difícil de se pregar. Apocalipse é cheio de linguagem simbólica, Apocalipse é cheio de linguagem literal, e eis aí o motivo de tanta dificuldade de interpretação. A bem da verdade, se nós vamos perceber o contexto histórico do livro de Apocalipse, é bem fato que todos os apóstolos já estavam quase mortos, com exceção de um, o apóstolo João. O apóstolo Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo, alguns dos apóstolos já tinham sido jogados dentro dos oceanos da época, amarrado com pedras, e tinham morrido consequentemente asfixiado e afogado. Contrapartida, o último que estava vivo era o próprio apóstolo João. Narra a história que esse apóstolo ele simplesmente foi pego pelo Império Romano, e na tentativa de arrancar e ceifar a vida dele, esse apóstolo foi pego e foi mergulhado à força, justamente pelos soldados da guarda pretoriana, e fazendo isso, a intenção era calar a voz do apóstolo, porque pensavam que calando a voz do apóstolo, calavam a voz do evangelho. O Império Romano sempre tentou fazer de tudo para colocar um par de algemas nos pregadores, mas o Império Romano nunca deu conta de colocar um par de algemas na pregação. Por que, Starler? Porque o pregador ele é menor que a pregação ela é maior que o pregador, a mensagem ela é maior do que o mensageiro, e nem o Império Romano e ninguém deu conta, dá conta, e nem vai conseguir colocar um par de algemas na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia simplesmente vai dizer como se dá esse processo dessa saída do apóstolo João. Ele foi pego dentro de um tacho de óleo fervente, mas um milagre acontece. Ele levanta e simplesmente o óleo quente não faz mal a nenhum à sua pele. Isso dá ao imperador da época um álibi, simplesmente para levá-lo deportado para uma ilha de Patmos. E é na ilha de Patmos, juntamente com os piores prisioneiros da época, o apóstolo João se encontra. É baseado nesse momento que ele escreve Apocalipse capítulo de número 1, o versículo de número 9. Ele escreve a carta dizendo: Eu, João, que também sou vosso companheiro, e na aflição e no testemunho de Jesus Cristo, eu estive preso na ilha de Patmos, e o que me impressiona é o motivo dentro do qual ele estava preso. Ele vai dizer que estava preso por causa da pregação de Jesus Cristo, do testemunho que ele deu acerca de Jesus Cristo. E não se esqueça, quando os homens simplesmente tentaram fechar as portas para o apóstolo João aqui na terra, é nesse momento que Deus abriu uma porta nos céus e simplesmente começou a revelar para João como vai se dar o processo da finalização da história do homem. Porque se Gênesis é o livro do começo, Apocalipse vai ser o livro do final. Se Gênesis é o livro da criação, Apocalipse vai ser o livro da consumação. Se em Gênesis Deus cria, em Apocalipse, consequentemente, Deus faz esvair tudo o que aconteceu. A bem da verdade, é nesse contexto
que Jesus vai dar uma ordem para João. Mas antes dessa ordem, um outro fato também chama atenção no livro de Apocalipse. Ele diz que ouviu uma voz, e essa voz falava-lhe bem claro: João, tudo que você for ver daqui para frente, escreve e leva às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. E a proposta é bem simples. O apóstolo João diz que enquanto estava ouvindo essa voz, ele disse que se virou para ver quem falava com ele. Ele simplesmente disse que viu um homem. As roupas desse homem eram brancas como a lã. Ele disse que tentou olhar na sua estrutura ocular e ele não viu olhos igual aos meus e os seus. Ele diz que viu simplesmente 2 chamas de fogo. O apóstolo João diz que a cena era tão impressionante, mas tão impressionante, que ele diz que caiu aos seus pés assustado. E aquele ser se dirige para ele e diz: João, não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega. João, eu estive morto, mas agora eu ressuscitei, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Grave bem essa verdade bíblica. Não é que Deus tem começo, nem meio, nem fim. Deus não tem começo, nem meio e nem fim. Ele já era antes do Gênesis e vai continuar sendo depois do Apocalipse. Esse Jesus é estritamente poderoso, e eu acredito sim que enquanto eu estou pregando a palavra dele, ele está andando do meio de nós, e o nome dele será glorificado. A Bíblia vai dizer que simplesmente vai finalizar com outro trecho dessa mensagem. O apóstolo João disse que olhou nas mãos do próprio Jesus, e ele disse que viu 2 figuras que impressionavam, um na sua mão direita e outro na sua mão esquerda. O interessante é que em Apocalipse, capítulo de número 1, o versículo de número 18 ao 20, é o próprio Jesus quem vai falar o que significa. Ele vai dizer para João, a partir do versículo 18, João, verso 19, escreve as coisas que tens vistos, e as coisas que são, e as coisas que depois dessa hão de acontecer. João, o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita é o seguinte: os mistérios das 7 estrelas e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas vão ser os 7 anjos da igreja, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. A proposta é bem simples. Uma referência aos anjos da igreja seria justamente a liderança de todas as igrejas da Ásia Menor. E há outro significado na mão de Jesus, as próprias igrejas. Aconteça o que acontecer, não se esqueça do que eu quero que você compreenda. A proposta ela é bem simples. Jesus tem a sua igreja na palma das suas mãos. A bem da verdade, o fundamento da igreja é Cristo. Nós simplesmente temos costumes de dizer que a igreja está pautada em fulano, que a igreja está pautada em ciclano, que a igreja está pautada em departamento, mas não se esqueça do que eu quero que você compreenda. A base dessa igreja é Jesus de Nazaré da Galileia. E foi para essa igreja que ele fez uma promessa. A promessa é: eis que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos conhecem obras do governo que começaram e pararam? Obras dos homens começam, param e talvez um dia volta. Mas a obra de Deus, ela não parou, não para e não vai parar, para o louvor e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Chegamos no capítulo 2. E no capítulo de número 2 nós temos justamente Jesus começando a apresentar as mensagens dele para a sua igreja. Primeira consideração, e não se esqueça, Jesus ele não tem uma opinião sobre sua igreja, ele tem um diagnóstico. Jesus ele vê aquilo que os homens não vê. Jesus vê aquilo que os líderes não veem. Ele conhece tudo. E quando nós entramos justamente na igreja de Éfeso, ele vai começando a dar sinais de que ele contempla a sua igreja. Essa igreja de Éfeso vai ser a primeira igreja dentro do qual Jesus revela a João o diagnóstico dessa igreja. Essa igreja tinha sido fundada justamente por um casal, na época de Paulo, chamado Priscila e Áquila. Essa igreja recebeu do apóstolo Paulo orientações igual a Efésios 5,18, sejam cheios do Espírito Santo. Só que aquela primeira geração de crentes tinha morrido, e se levantou a segunda geração de crentes. E é para essa segunda geração de cristãos que Jesus simplesmente começa a apresentar qual é o diagnóstico frente a essa igreja. Algumas considerações. A cidade de Éfeso
era a cidade mais rica e mais poderosa do mundo antigo. A bem da verdade, uma cidade com quase 200 mil pessoas. Uma segunda consideração: alguns doutores em teologia, com ênfase no Novo Testamento, chamarão a cidade de Éfeso como a feira das vaidades. O motivo dentro do qual ela recebe esse título é simplesmente porque lá, segundo a Bíblia e segundo os registros históricos, vão mostrar que era lá que se possuía o centro de adoração, a deusa chamada Diana dos Efésios. Heráclito, o historiador romano, chegou a dizer que a moral do templo a Diana dos Efésios era pior do que a dos animais. Logo, é nesse local que Jesus resolveu plantar uma igreja. Jesus vai começar a apontar, a partir de agora, quais seriam os motivos que a igreja deve continuar sendo estimulada. Afinal de contas, Jesus estimula a sua igreja, dizendo que era uma igreja fiel na doutrina. Era uma igreja que, elogiada por Jesus simplesmente estimula o pastor daquela igreja, dizendo: olha, você tem posto à prova aqueles que se dizem obreiros, mas na verdade não são, mas você percebeu que eles são mentirosos. Era uma igreja que Jesus elogiava pelas atitudes do pastor. Era uma igreja que Jesus elogiou por ser fiel na doutrina. Era uma igreja que Jesus a incentivou e a estimulou por ser uma igreja que não tolerava ensinos errados e nem heresias. Era uma igreja envolvida na obra de Deus. Jesus chega a elogiar, dizendo que tem observado a obra daquela igreja. E como a palavra obra é a palavra grega corpus, significa trabalhar até literalmente descer suor do rosto. Essa é a igreja de Éfeso. Uma igreja que não tinha preguiça no processo de trabalhar frente à obra de Deus. Uma igreja que não ficava de mãos atadas frente à distribuição do reino de Deus. Literalmente, era uma igreja excelente para se congregar. Só que é nesse contexto que Jesus vai apresentar a primeira crítica à igreja. Ele vai dizer que só tem um problema contra aquela igreja. E o problema é: eis que vocês não me amam mais igual vocês me amavam no início. Sabe o que está acontecendo? Jesus está elogiando a igreja por ser uma igreja que trabalha para a evangelização, trabalha na distribuição do reino de Deus, mas eles estavam amando mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Eles estavam mais na presença da igreja do que na presença de Deus. Nas palavras do Dr. Hernandes Dias Lopes, ele costuma dizer que a igreja de Éfeso era semelhante a uma esposa que estava casada com o marido, era fiel a ele, mas já não o amava mais. E a proposta é: Jesus é aquele que apresenta somente a doença? Não, Jesus apresenta a cura para a sua igreja. E qual é a proposta de Jesus? Volta, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Irmãos, esse é o desafio da igreja. Não era inovar, era renovar, e o prefixo re significa trazer de volta. A proposta era bem simples. Jesus queria que aquela igreja voltasse ao teu mesmo fervor que tivesse no início da fé cristã. E aqui não é difícil a aplicação, a proposta ela é bem simples. É um grito de Jesus todos os dias, dizendo que eu e você precisamos ter o mesmo fervor que tínhamos no início da nossa fé cristã. Nós precisamos voltar a orar, precisamos voltar a clamar, precisamos voltar a entrar na presença de Deus. Afinal de contas, a grande e gloriosa tarefa do cristianismo é eu e você termos o privilégio de estar na presença de Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós observamos a igreja de Esmirna, eu quero que você confira comigo Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Observe comigo. Apocalipse capítulo de número 2, o versículo de número 8. Jesus, a partir de agora, vai começar a apresentar a próxima percepção dele sobre a segunda igreja da Ásia Menor. E a Bíblia começa assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, isto escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Jesus começa dizendo assim: eu sei as tuas obras, eu sei a tua tribulação, sei a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia de todos aqueles que se dizem judeus e não são, antes são da sinagoga de Satanás.
A igreja de Esmirna era engraçada, porque é uma igreja que tinha sido plantada simplesmente num local complexo e difícil. O nome Esmirna vem justamente da palavra de uma planta amarga chamada mirna. Era uma igreja que simplesmente estava plantada num local e onde estava propício à perseguição àquela igreja e ao evangelho que aquela igreja pregava. Era uma igreja pobre. A proposta é bem simples. Jesus é quem diz: eu reconheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza. Era uma igreja que tinha dificuldades para ter uma boa estrutura de mídia. Era uma igreja que tinha dificuldades para ter uma boa estrutura física. Era uma igreja onde os membros simplesmente, quase todos eles, desfrutavam e eram da classe D da sociedade da Roma antiga. Não tinha membros influentes. Era uma igreja que simplesmente não tinha necessariamente os desafios que todos nós queremos. Então, uma igreja bela, rica. É uma igreja que é considerada pobre. Mas o engraçado é que Jesus fala que ela é pobre para os homens, mas ela é rica para Deus. Jesus chega a elogiar, dizendo que era uma igreja pobre, mas ela estava numa cidade rica. Era uma cidade comercial, onde ficava o Porto da Ásia. E é isso que é engraçado. Porque como é que se faz o contraste onde uma igreja onde os membros são pobres, mas necessariamente dentro de uma cidade rica, e a proposta é: ricos estavam desprezando o evangelho. Ricos estavam perseguindo a igreja pobre. É uma igreja que sofria constantemente por tribulação. E Jesus vai falar algo mais sobre essa igreja. Se você observar, a partir do versículo de número 10, Jesus pede para a igreja não ficar com medo de nada, porque Satanás vai lançar alguns deles na prisão. Eles vão ser tentados e eles vão ter um período de tribulação de 10 dias. Segundo a história, vai dizer que o líder dessa igreja era um bispo chamado Policarpo, mais conhecido como Policarpo de Esmirna. Aos 86 anos de idade, ele era o pastor dessa igreja. Pegaram nesse homem, simplesmente levaram para ser torturado. E vão torturá-lo, e os seus algozes vão colocar uma espada na sua garganta. E vão querer obrigar a Policarpo a desistir de Jesus. E ele devolveu com uma pergunta séria. Ele disse assim: eu que já tenho 86 anos de idade, Jesus nunca me fez mal algum, por que eu haveria de negar aquele que me salvou? O engraçado é que esse período de tribulação, Jesus já tinha revelado ao líder da igreja. Jesus revelou que o evangelho se faz debaixo de perseguição, debaixo de gente virando as costas. Ou a igreja nem sempre vai ser aceita pelos homens. Mas a proposta é bem simples. Jesus faz uma promessa para essa igreja e para os membros dessa igreja. Aqueles que não desprezassem a graça de Deus, aqueles que não desprezassem o poder do evangelho, a proposta seria simples demais. Aqueles que forem fiel até a morte, Jesus prometeu dar de graça a coroa da vida. E aqui que eu quero dizer algo para você. Pode ser que vá até mais do que muita coisa que você tem ouvido, mas a proposta é bem simples. Perca relacionamentos, perca o que tiver que perder, só não perca a presença do Espírito Santo no seu coração. Sabe por quê? Porque escute só, essas coisas passam, dinheiro passa, status passa, a única coisa que vai ficar e vai permear é a presença do Deus que fez os céus e a terra. É a presença dele quem vai fazer a diferença. A proposta é bem simples. Era uma igreja que Jesus profetizou que seria difamada. Muitos desses cristãos não poderiam ter oportunidade de cultuar publicamente como nós temos hoje. Alguns deles cultuavam e tomavam santa ceia dentro de cavernas. E eles se reuniam dizendo que iam comer do pão e beber da carne. Isso dava a Roma um álibi para dizer que eles praticavam canibalismo. Foram argumentos que chegaram ao imperador para dizer que essa igreja precisa acabar, para dizer que essa igreja precisa ser finalizada, essa igreja precisa ser ceifada. Mas escute bem o que eu vou lhe dizer: o homem não vai dar conta de parar a pregação do evangelho. A gente viveu esse momento, enquanto nós debaixo de decreto vimos a igreja ser fechada, nós entramos através de metodologias de redes sociais, de pregação de YouTube, e a proposta é bem simples: o evangelho chegou e vai chegar no coração das pessoas para o louvor e para a glória de Deus.
Carta à igreja de Tiatira. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Versículo de número 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso quem está falando com você é o Filho de Deus. É quem tem os olhos como chamas de fogo e os seus pés como latão reluzente. Versículo de número 19. Olhe bem para mim. Para todas as igrejas da Ásia Menor, Jesus começa dizendo: eu sei, eu conheço as suas obras, eu sei. Irmãos, isso me constrange. Tem coisas que Jesus sabe que ninguém de nós sabe. Ele esquadrinha a sua mente, a minha mente, ele esquadrinha o meu coração e o seu coração. Não se esqueça que não tem ninguém que seja obscuro demais aos olhos de Jesus. É ele que começa dizendo para a igreja: eu sei as tuas obras, eu sei qual é a intenção do seu coração. Ele começa dizendo: eu sei as tuas obras, mas reconheço o teu amor, reconheço o teu serviço e reconheço a tua paciência. E no versículo de número 19, eu sei que as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Mas no versículo de número 20, Jesus vai apresentar primeiro a primeira crítica frente à igreja. Jesus, ele começa elogiando a igreja, dizendo que sabia que era uma igreja perseverante, uma igreja de boas obras, uma igreja que simplesmente tem tolerado a perseguição e simplesmente tem suportado-a com paciência e com perseverança. Essa é uma boa igreja. Essa é uma igreja que simplesmente nós precisamos trabalhar pela expansão do reino de Deus, simplesmente não retroceder as nossas forças frente à pregação do evangelho. Mas a proposta é bem simples. No versículo de número 20, Jesus vai dizer que só tinha um problema contra aquela igreja, que tem tolerado, segundo Jesus, uma mulher chamada Jezabel, se diz profetiza, que ensina os meus servos para que se prostituam e comam sacrifícios da idolatria. Se você voltar nas páginas do Antigo Testamento, você vai perceber que quando a nação de Israel foi dividida em reino do norte e reino do sul, do reino do norte, todos os 19 reis que subiram no trono, todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que teve um que foi pior do que todos, chamado Acabe. Como se não bastasse, Acabe se casa com a mulher chamada Jezabel, e é aí que ela vai instaurar o culto a Baal. A proposta é, instaurando o culto a Baal, ela começa a incentivar duas coisas. Primeiro, a prática da prostituição, e segundo, começa a incentivar o ecumenismo, a adoração dúbia a Deus, aceitar práticas que não estavam de acordo com o Deus de Israel. Irmãos, não se esqueça do que eu vou lhe dizer. Se Jesus disse em João 4, 23 e 24, que a hora viria que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai, Espírito e em verdade, significa que nada pode fujar a nossa adoração para com Deus. E o texto mais célebre que nós temos sobre adoração é Apocalipse 4 e Apocalipse 5. É o apóstolo João que depois desse momento vai subir ao trono. E subindo ao trono ele diz que viu um trono suspenso, maior do que todos. Abaixo desse trono 24 tronos menores. Assentados sobre eles tinham 24 anciãos. Esses 24 anciãos retiravam a sua coroa, chegavam perante o cordeiro que estava sentado no trono e começavam a cantar 24 horas por dia, dizendo toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Jezabel não pode atrapalhar nossa adoração, não pode atrapalhar nossa comunhão. Nós não adoramos a Jezabel, nós adoramos a Jesus de Nazaré da Galileia. Quantos estão aqui nessa noite e vieram reconhecer a sua grandeza? Levante sua mão e diga glória a Deus. Vamos para a próxima igreja. A igreja de Sardes, capítulo de número 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ele começa dizendo de novo: eu sei as tuas obras, sei que tem nomes e que está vivo, mas a bem da verdade você está morto. Primeira consideração, irmãos: Sardes.
tinha sido uma cidade do mundo antigo, onde tinha desfrutado de uma grande glória. E quando eu falo de uma grande glória, eu falo justamente de aspectos financeiros extremamente elevados. Sardes tinha sido uma cidade que desde aquela época de João, ela era constantemente atacada por terremotos. Porém, houve uma época onde o terremoto veio tão violento na cidade de Sardes, que a cidade toda foi destruída. Houve um momento, inclusive, na cidade de Sardes, que o Império Romano quis oferecer dinheiro para aquela cidade voltasse a se erguer. Mas eles rejeitaram, porque dinheiro literalmente não era problema na cidade de Sardes. Depois, Sardes já era uma cidade que tinha sido atacada pelo imperador Ciro, que a Bíblia vai registrar sobre ele, o imperador do Império Pérsia, mas ela foi reconstruída por Alexandre. Sardes, ao ser levantada, ela foi dedicada a uma deusa do Império Greco-Romano, que justamente do panteão greco-romano, que era justamente Ártemis, por alguns conhecido como deusa Cibele. A proposta era bem simples. Ela foi dedicada a uma cidade que fosse entregue a uma deusa chamada Ártemis por causa da sua riqueza e pelo seu alto nível de imoralidade. E é exatamente a cidade de Sardes sabia o que era apenas viver de aparência ou viver da glória do seu passado. É nesse local que Jesus plantou uma igreja. É nesse local que tem uma igreja plantada. E aqui nós vamos começar Jesus apresentando o diagnóstico dessa igreja. Para a igreja de Sardes, no versículo de número 2, Jesus começa dizendo: olha, eu sei as tuas obras, eu sei que tu tens nome que está vivo, mas você está morto. Mas é uma igreja que está morta. Irmãos, era uma igreja que se você passasse na frente dela, os cultos estavam funcionando. Era uma igreja que se você passasse perante ela, os cristãos estavam lá dentro. Ela tinha nome para todos que estava viva, mas para Jesus ela estava morta. E a proposta é o seguinte: Jesus vai ordenar para essa igreja: olha, seja vigilante e confirma o restante do que estava para morrer, porque as tuas obras não estão perfeitas diante de Deus. Starley, qual que é o problema da igreja de Sardes? A proposta ela é bem simples, porque eles tinham recebido de Jesus algumas coisas e eles não tinham guardado como deveria guardar. É isso que Jesus corrige no versículo de número 3. Jesus fala: lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se eu fosse psicólogo igual o pastor Natanael, se eu estivesse dentro de um consultório, e eu chegasse para você e fizesse uma pergunta e te entregasse uma folha branca juntamente com a caneta, e se eu pedisse para você escrever a seguinte resposta para a pergunta que eu lhe fizer: o que é que Jesus te deu? O que ele te facultou? O que ele te entregou? Qual foi o presente que ele resolveu te dar? Se você pudesse escrever unicamente em uma palavra o que ele te deu, o que você escreveria na folha de papel branco? Você vai perceber que de uma perspectiva bíblica, a vontade de Deus na Bíblia vão se resumir em 3. Vontade geral, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, vai dizer que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade geral. Segundo, é a vontade específica. É a vontade que Deus tem para o povo dele e não tem para o mundo lá fora. Por exemplo, Mateus capítulo 7, verso 12. Antes tudo, porém, que vos quiserdes que os homens vos façam, fazei vós também, porque disso dependia a lei e os profetas. É a ordem de Jesus para a sua igreja. Mas tem a vontade restrita. Vontade restrita é a vontade que Deus tem para Edinaldo, não tem para mim, tem para mim, não tem para Edinaldo. E a pergunta é: o que Deus te deu? Ele te deu uma vocação? Ele te deu um ministério? Ele te deu uma missão? Ele te deu um propósito? Porque sem sombra de dúvidas, Ele te deu. Você vai perceber que Deus, Ele te deu um chamado. E eu estou falando isso porque o Espírito Santo está queimando meu coração para falar. E eu vou falar algo aqui que vai parecer papo de calvinista, mas não é. Você vai perceber que de uma ótica bíblica, depois que Deus dá um chamado, Deus não vai respeitar mais seu livre-arbítrio. Quer ver isso? Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Ezequiel lá no cativeiro babilônico. Senhor, eu não posso. Ezequiel, quer o povo ouça, quer o povo deixa de ouvir, tu falarás as minhas palavras.
Segundo, quer ver Deus respeitando o livre-arbítrio de Isaías? Senhor, mas eu sou um homem pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus simplesmente levanta um anjo e com uma espécie de alicate blinda os lábios de Isaías. E a partir de agora, Isaías vai ter que profetizar. 4 objeções Moisés apresenta a Deus. Deus pega simplesmente um alfinete, fura os 4 argumentos e diz: Moisés, você vai fazer a minha vontade. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Jonas. Jonas levantando-se e tentando fugir da presença de Deus, e vai por mim. Depois que Deus mandar você fazer algo, ou você vai por cima, ou vai por baixo, ou vai por cima do navio, ou vai fedendo a peixe, mas você vai cumprir aquilo que Deus mandou você fazer. Não tem como correr. Ele vai vir atrás daquilo que Ele deu para você fazer. Se Deus te chamou para trabalhar nessa igreja, não tem como fugir da presença de um Deus que não é que Ele está em todos os lugares, é todos os lugares é que está nele. Ele te escolheu. Jeremias, Ele te separou no ventre da sua mãe. Faz aquilo que Ele ordenou para que você fizer. O nome dele será glorificado. E eu quero que você levante as suas 2 mãos para os céus e receba a autoridade de Deus, para que Deus está ordenando eu falar para você: faça a minha vontade. Quer o povo ouçam, quer deixa de ouvir, fala a minha palavra. Que as pessoas acreditam ou não, fala a minha palavra, porque as tuas cordas vocais são arma nas minhas mãos, diz o Senhor dos exércitos. Sétima e última carta. E é para essa aqui que eu quero dar ênfase. A carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, quem está falando com você é o Amém. Quem está falando com você é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Sei que tu não és frio e nem é quente. Tomara que fosses frio ou quente. A cidade de Laodiceia ficava no meio das rotas comerciais do Império Romano. Era uma cidade com vários estádios, teatros. Inclusive eles construíram um teatro para 25 mil pessoas, o que na época era simplesmente uma glória infinita. Era uma cidade estritamente milionária, pois era justamente na cidade de Laodiceia que ficavam as instituições financeiras e os bancos da época. Era na cidade de Laodiceia que simplesmente estava residindo as poderosas instituições financeiras da época, isso mostrando a seguinte realidade: pelo fato de atrair tanta gente com poder aquisitivo, simplesmente começaram a residir muitas indústrias, principalmente têxtil, e simplesmente se tornou, na cidade de Laodiceia, uma das cidades mais poderosas e importantes para o Oriente. Laodiceia tinha uma outra característica muito dela, específica dela. Era chamada o centro das águas termais. Seria justamente a nossa Caldas Novas. Mas é nesse contexto e é nesse lugar que Jesus plantou uma igreja. E Jesus começa dizendo: e ao anjo da igreja que está plantada na cidade de Laodiceia, eu quero começar dizendo para você: eu sei as tuas obras, e sei que tu não és nem frio e nem é quente. Verso 16 ele começa dizendo: assim porque és morno, não é frio nem é quente, eu vou vomitar-te da minha boca. E aqui eu quero dizer para você a primeira consideração do Dr. William Barclay sobre esse texto. Ele costuma dizer que o evangelho não aceita neutralidade. O Hernandes, comentando esse texto, ele simplesmente abre a boca para dizer a seguinte realidade: é melhor ser um ateu frio do que ser um crente morno. Jesus vai apresentar essa realidade, porque a principal evidência de alguém que está morno é a soberba espiritual.
Jesus, ele vai e confronta frontalmente a soberba da igreja, porque a igreja estava dizendo: somos ricos. Verso 17, como diz, rico sou, e eu estou enriquecido, e de nada tenho falta. Isso faz me lembrar de uma história que aconteceu na época do Papa Leão X. Quando um certo avivalista entrou para dentro de uma das salas da Basílica, e a proposta foi bem simples. Eles estavam contando muito dinheiro e olharam para o Papa e disseram, e o Papa olha e diz: olha, a partir de então a igreja não pode dizer não temos mais nem prata e não temos nem ouro. Olharam para o Papa e diz: mas a igreja também não pode dizer em nome de Jesus, levanta e anda. Esse era o quadro da igreja de Laodiceia. Uma igreja que ostentava a sua estrutura. Saíam dizendo para todos: somos ricos. E Jesus olha para eles e diz: você diz que é rico para os homens, mas para mim você é pobre. Vocês simplesmente estão se gabando porque alguns membros trabalham nas instituições financeiras, têm contato com o dinheiro, mas não têm contato com a riqueza espiritual. A cidade de Laodiceia ostentava simplesmente por produzir um colírio no mundo antigo. Eles ostentavam porque pessoas vinham do mundo todo atrás desse colírio. Mas Jesus chama de igreja cega. Era uma igreja que ostentava simplesmente sua produção têxtil. Mas Jesus diz: você pode estar vestido para os homens, porque para mim você está nu. E Jesus vai se apresentar como mercador espiritual. A partir do versículo de número 18, ele vai dizer: eu vou te dar um conselho, que compres de mim ouro provado no fogo. E se você observar, você vai perceber que Jesus usa o verbo comprar. Comprar, comprar e não dar, e não doar, e não entregar. Sabe por quê? Porque embora a salvação, Jesus já pagou um preço bem caro, a salvação era de graça, está disponibilizado para todos os que estão aqui nessa noite. Mas se você quiser visão espiritual, se você quiser a presença de Deus, a glória de Deus, tem que pagar o preço, e o preço é caro. Quiser o poder de Deus, tem que pagar o preço, e o preço é caro. Mas a proposta é bem simples. A igreja simplesmente continua sendo repreendida por Jesus. E no versículo de número 19, ele vai dizer: sabe por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque eu repreendo e castigo todos a quanto eu amo. Seja zeloso, arrepende-te. E no versículo de número 20, nós usamos muito esse versículo para fazer apelo, não é? Mas aqui o contexto da cidade de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, era o seguinte: Jesus chega a dizer: eis que eu estou na porta e bato. Se alguém tiver coragem de abrir a porta, eu vou entrar dentro da igreja. Jesus faz uma promessa fantástica, e a promessa é: eis que eu vou ceiar com ele, e ele vai ceiar comigo. Jesus está se referindo às bodas do Cordeiro, mostrando que uma hora a trombeta vai tocar, essa igreja será arrebatada, e nós vamos participar de uma santa ceia no céu. A proposta é bem simples. Para essa igreja, Jesus ordena: vocês precisam voltar a pegar fogo, vocês precisam voltar a ter um fervor espiritual. Levante-se, por favor. Eu quero que você concentre bem no que eu vou lhe dizer. Das 7 igrejas da Ásia Menor, 5 delas receberam de Jesus elogios e receberam críticas. Uma delas vai receber apenas elogio, mas uma delas vai receber apenas de Jesus só críticas, que foi a igreja de Laodiceia. A pergunta que eu fico a me fazer é: você percebeu que a ótica do homem para Jesus frente à sua igreja é diferente da ótica de Jesus? A ótica do homem é diferente da de Jesus? Porque a igreja que se achava rica, Jesus chama ela de pobre. A igreja que se achava pobre, Jesus chama ela de rica. Aqueles que se diziam fortes, Jesus chamou de fraco. E aqueles que diziam fracos somos, Jesus diz: tu és forte. O que eu aprendo? Primeira consideração: não adianta ser rico para com os homens, o que não tem problema nenhum. Mas primeiramente é ser rico para com Deus.
Não adianta simplesmente ser uma igreja com muita gente influente na sociedade. Tem que ter uma igreja que está cheio da presença de Deus. Mas de todas elas, a que Jesus mais censura é a última igreja. E ele vai dizer que para essa igreja é uma igreja que tem gente que é morno. Então a proposta é bem simples. Irmãos, ou vira bloco de gelo de uma vez por todas, ou pelo amor de Deus, volta a pegar fogo na presença de Deus. Volta a arder na presença de Deus. Você lembra dos primeiros meses, quando você aceitou Jesus? Lia a Bíblia sem entender nada, mas lia. Rapaz, eu fazia tanta coisa. Uma certa feita, para me ouvir um homem de Deus, que hoje eu sou amigo dele. Para me ouvir, na época do DVD, eu tive que pegar a bicicleta, a televisão de casa estragou, peguei a televisão do amigo emprestado, e atravessei o setor lá de casa todinho, só para ouvir Deus falar comigo. Lia a Bíblia sem entender. Se perguntasse, eu não entendia muita coisa não, mas eu lia. Orava. Quando ia para a igreja, quando eu levantava meus olhos para adorar a Deus, os céus abriam, a presença de Deus descia. Quando perguntaram para John Wesley como é que era possível atrair 20 mil pessoas simplesmente na Londres antiga, mesmo a igreja batendo a porta no seu rosto, batendo a porta na sua face, ele disse o segredo. Ele disse que o mundo sempre vai correr atrás de fogo, e as pessoas estão saindo de todos os cantos do mundo só para o ver queimar. Esse é o desafio. É voltar a pegar fogo na presença de Deus. Irmãos, eu tenho aprendido algo na prática. Todas as minhas fraquezas, delitos e pecados é resultado de um problema maior. Sabe qual é? A minha distância de Deus. E quanto mais de Deus eu chego, mais fogo eu pego na presença do Senhor. Nós acreditamos, igreja, que Jesus cura. Nós acreditamos que Jesus liberta. Nós acreditamos que Jesus restaura. Nós acreditamos que Jesus pode e vai usar você para o louvor e para a glória de Deus. Então a proposta é bem simples. Volta a pegar fogo na presença do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, escute bem o que eu vou lhe dizer. A Shekinah de Deus está se aproximando dessa igreja aqui nessa noite. Creia no que eu estou lhe dizendo. Jesus, Ele escolheu você para o louvor e para a glória do nome dEle. Para de ficar simplesmente tão depressivo, tão angustiado. Jesus está dizendo para você: eu te escolhi, eu te salvei, eu te enchi do meu Espírito. Eu escolhi você para usar, para ser canal de bênção no meio da sua família. E eu tenho uma palavra de Deus para uma mulher aqui nessa noite. Mulher, fica firme. A tua família vai se dobrar ao trono do Cordeiro de Deus. Oh, Espírito de Deus, levante suas mãos. Eu não estou convidando você a fechar os olhos. Estou convidando você a queimar perante a presença de Deus. Eu ando tão fraco para orar. Então receba a força de Deus aí nessa noite para clamar ao Senhor. Quem dera fosse quente ou fosse frio, mas tu és morno, eu estou pronto a vomitar-te da minha boca. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo e volte a ficar rico na minha presença. Volte a usar com vestes brancas, para que apague a tua vergonha da tua nudez. Eu estou repreendendo você, é porque eu te amo, é porque eu te escolhi. Eu estou na porta do teu coração batendo, dizendo: abre a porta, eu vou entrar para a sua casa hoje, eu vou ceiar com você. E se você simplesmente vencer a essas instruções, eu vou te levar para sentar comigo no meu trono, e como eu venci, você também vai vencer. Vamos cantar antes de nós orarmos?